Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a estudar um novo conteúdo. Nós vamos falar sobre os nutrientes dos alimentos. Vamos lá? Os nutrientes são as substâncias que estão presentes em todos os alimentos que a gente come e eles são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. O nosso corpo adquire esses nutrientes através do processo da digestão. Nós vamos falar hoje sobre os nutrientes orgânicos, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. São nutrientes que necessitam ser digeridos pelo nosso organismo. E a gente também vai falar sobre os nutrientes inorgânicos, que são as vitaminas e os sais minerais, que não necessitam ser digeridos, pois são absorvidos diretamente na corrente sanguínea. Os carboidratos são nutrientes energéticos, ou seja, atuam como fonte de energia no nosso corpo, e eles são a principal fonte de energia para o nosso organismo. Eles podem ser classificados de acordo com o tamanho das suas moléculas. Por exemplo, os carboidratos mais simples são chamados de monossacarídeos. Já os carboidratos que são formados por 2 monossacarídeos são chamados de disacarídeos. E os carboidratos que têm moléculas formadas por mais de 2 monossacarídeos são chamados de polissacarídeos. Como exemplo, a gente pode citar alimentos ricos em carboidratos como o arroz, o pão, a batata, as massas, o milho, os cereais, a cenoura, a beterraba, o mel, entre outros alimentos. As proteínas são nutrientes formados por moléculas grandes, que são formadas por unidades menores, chamadas de aminoácidos. As proteínas elas são classificadas como nutrientes construtores, que vão desempenhar uma série de funções importantes para o nosso corpo, como a defesa do organismo, a movimentação e a sustentação e também a formação e o crescimento dos tecidos do nosso corpo. Como exemplo de alimentos ricos em proteínas, nós podemos citar as carnes de todos os tipos, como carne bovina, carne de frango, peixe, carne de porco, os ovos, as leguminosas, como o feijão, a lentilha e a ervilha, e também o leite e os seus derivados, como os queijos e iogurtes. Os lipídios, assim como os carboidratos, são classificados como nutrientes energéticos, ou seja, fornecem energia para o nosso corpo. Eles também vão apresentar outras funções, como proteção dos órgãos contra impactos e a atuação na manutenção da temperatura do nosso corpo. São alimentos ricos em lipídios a margarina, a manteiga, os óleos, a carne gorda, o abacate, o coco, as castanhas e o azeite. É muito importante que esses alimentos sejam consumidos com moderação, porque o excesso deles pode se acumular no nosso organismo, trazendo problemas, como a obesidade e o mau funcionamento do sistema cardiovascular. Os sais minerais são nutrientes inorgânicos que são necessários em pequenas quantidades no nosso organismo. Eles são facilmente absorvidos pela nossa corrente sanguínea, então não é necessária a sua digestão. Os principais sais minerais que são necessários ao funcionamento do nosso organismo são o cálcio, o fósforo, o potássio, o cloro, o sódio, o ferro e o flúor. Cada sal mineral vai atuar de uma forma diferente no nosso corpo. Por exemplo, o cálcio ele está relacionado à formação dos nossos ossos e dos nossos dentes. O ferro ele atua como componente da nossa hemoglobina que está presente no nosso sangue. Ou seja, cada um deles vai atuar em uma região específica do nosso corpo. Os nutrientes, eles podem ser classificados em macronutrientes, que são aqueles que possuem moléculas grandes que precisam ser digeridas e são necessários em maiores quantidades pelo nosso corpo. São macronutrientes os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Já os micronutrientes são necessários em pequenas quantidades e eles são absorvidos diretamente na nossa corrente sanguínea, não é necessária a sua digestão. Como exemplo de micronutrientes, nós temos as vitaminas e os sais minerais.
As fibras, elas não são classificadas como nutrientes por muitos autores, porque elas não são digeridas pelo nosso organismo. Porém, elas são muito importantes para atuar no bom funcionamento do nosso intestino e prevenir contra câncer nessa região. Além disso, elas causam a sensação de saciedade e diminuem a absorção de colesterol, gordura e açúcar. Como exemplo de alimentos ricos em fibras, nós podemos citar os cereais, os grãos como o feijão e a lentilha, as frutas e as verduras. A água está presente em todos os alimentos que a gente consome, em maior ou em menor quantidade. Por exemplo, uma melancia tem mais de 90% de água na sua composição. Já o amendoim tem uma quantidade reduzida de água, mas todos os alimentos vão ter a presença de água, seja fruta, verdura ou carne, entre outros alimentos. Os principais papéis exercidos pela água no nosso corpo são o transporte de substâncias, a eliminação de substâncias para fora do nosso corpo, a atuação como solvente, dissolvendo substâncias, a lubrificação dos órgãos e tecidos, a participação nas reações químicas e a regulação da nossa temperatura, além de nos manter hidratados, A pirâmide alimentar ou pirâmide dos alimentos. Esse modelo, ele foi proposto pela primeira vez na década de 1990 pelo órgão de saúde do governo dos Estados Unidos, para orientar profissionais da área de nutrição e também para orientar os cidadãos, a respeito da melhor forma de se alimentar. Essa pirâmide que vocês estão vendo na imagem, ela é adaptada para a realidade brasileira. Então, se a gente for observar as pirâmides alimentares de outros países, vocês vão ver que muda, as porções de alimentos mudam e também os tipos de alimentos. Então, a gente vai analisar agora a pirâmide brasileira. Como vocês podem ver, na base da pirâmide, lá embaixo, são os alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade ao longo do nosso dia. Esses alimentos que estão aqui embaixo são os carboidratos, ou seja, alimentos ricos em fonte de energia, os cereais, os pães, os tubérculos, as raízes, as massas. Eles devem ser consumidos de 5 a 9 porções diárias, porque eles atuam como fonte de energia para o nosso corpo. Acima dos carboidratos, a gente está vendo as vitaminas, que são alimentos ricos em vitaminas, as frutas e as hortaliças. Esses alimentos, eles devem ser consumidos, as frutas, de 3 a 5 porções diárias e as hortaliças de 4 a 5 porções diárias. Acima dos alimentos ricos em vitaminas, a gente encontra os alimentos ricos em proteínas, que são as leguminosas, o leite e os seus derivados e as carnes e ovos. As carnes e ovos devem ser consumidas 1 a 2 porções diárias, leite e derivados 3 porções diárias e as leguminosas 1 porção diária. E lá no topo da pirâmide alimentar, vocês podem ver os alimentos que são ricos em lipídios, ou seja, os açúcares e os doces, os óleos e as gorduras. Esses alimentos devem ser consumidos em menor quantidade, porque como eu falei para vocês, quando eles são consumidos em excesso, eles aumentam o risco de obesidade ou doenças cardiovasculares. Lembrando que essa pirâmide alimentar, ela não se aplica a pessoas com necessidades alimentares especiais, como, por exemplo, obesidade ou desnutrição, diabéticos, entre outros. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Uma boa semana a todos e até a próxima aula.